Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral e nesse vídeo aqui a gente vai falar das posições que o Fluminense precisa focar para contratar, tá? Vou trabalhar isso aqui no Raiz Tricolor, a gente fala bastante aqui sobre saída, sobre Barca e etc. E a gente precisa falar de quem vem no lugar também, né? Vou fazer aqui um olhar sobre o elenco, eu já fiz um olhar de saída, tá? Então, se você quiser entender 100% desse vídeo, tem um outro vídeo aqui no canal, o título do vídeo é A Barca Vai Zarpar. Eu acho muito legal o verbo zarpar. Elenco inchado, essa galera precisa sair do clube. Hora de reduzir o elenco. Em que eu gravei falando justamente dos jogadores que eu penso que devam ser liberados, estar disponíveis para empréstimo, para venda, ou alguma coisa desse tipo. E aí, nesse vídeo aqui, a ótica é justamente de substituir esses jogadores, tá? Então deixa o like, se inscreve aí no canal. E vamos lá, cara. Eu vou botar aí na tela o elenco que sobrou, tá? É óbvio que nem todos os jogadores que eu tinha colocado antes, por exemplo, eu botei ali que o Guga poderia ser vendido. Não necessariamente vai chegar uma proposta pelo Guga. Então, é meio que óbvio, assim, de que o olhar que a gente vai ter hoje sobre o Guga, ele não é um olhar de que ele vai sair do Fluminense. Mas, né, eu tô colocando aqui de posições que a gente poderia contratar ou focar em Xerém, tá? E no final, sobrando tempo, eu dou ali algumas dicas ali de repente, jogadores que poderiam vir para suprir essa situação, até mesmo a gente olhar para a base para poder suprir a falta desses jogadores ou as contratações que seriam necessárias. Eu acho que a gente tem necessidade de contratar um goleiro, tá? E esse vídeo aqui, ele, em parte ele é informação, em parte ele é análise, ok? Tem um outro vídeo que saiu hoje mais cedo, onde eu falo algumas apurações que eu fiz relacionada a como será esse mercado do Fluminense. Lá tem bastante informação exclusiva, então vale você dar uma olhadinha por lá, porque eu falo, inclusive, sobre o que você não deve esperar, que é muitas contratações. Mas eu acho que aqui eu traria um goleiro reserva, tá? Ah, Gabriel, você não fala... exato, eu sempre falo que você não pode trazer um jogador reserva. Porque esse jogador reserva, ele vai ser titular em algum momento, né? Então, você não pode trazer um cara que é pra ficar no banco. Aí, quando sai o titular, ele que continua no banco. Então, você não tá trazendo um jogador, você tá trazendo um esquentador de banco. Mas o goleiro reserva, o que eu quero dizer é que eu sei que o Fábio não tem como eu ir lá buscar um goleiro que tem empregado titular num clube da Série A pra ele virar reserva. Então, é um goleiro pra formar. Eu tô satisfeito com o Vitor Eudes como terceiro goleiro. Eu não tenho plena confiança nele como o meu goleiro reserva, porque goleiro reserva, a qualquer momento, ele pode ser o seu goleiro da temporada inteira. E é assim, o Carlos Miguel foi o goleiro da temporada quase inteira do Palmeiras, porque o Everton se lesionou. O Everton, né? Então, o goleiro reserva eu acho que é um necessário. Nomes, não tenho muitos. Se o Santos tivesse caído, talvez eu mirasse no Brasão, que apesar de não ter feito um ano muito seguro. Mas não tenho muitos nomes para essa posição, não. Sendo bem sincero, teria que ser criativo. Para lateral é meio que óbvio, né? Afinal de contas, se eu me desfiz do Guga, eu iria num lateral... É porque o promissor a gente já tem o Fidelis. Então, e o Guga ele até entrega lateral aposta. Ou eu vou ao mercado gastar uma prata, gastar uma grana para buscar um lateral que vai ser titular no lugar do Samuel Xavier, ou então, para se desfazer do Guga, tendo o Fidelis, tem que ir para o mercado buscar uma aposta. E o que eu estou falando de aposta? É contratações do tipo do Lelê. O cara se destacou, você contrata por um preço muito baixo, porque a gente não tem grana para ir no mercado buscar, tirar o Wesley da Itália, por exemplo. A gente não tem grana para isso. Então, é um lateral aposta. Tá? Você contratar, se ele der certo, show, você soltou a zebra. Se ele der errado, o investimento foi muito baixo. E você deixa com isso também espaço para o Fidelis desabrochar. A gente só viu o Fidelis em poucos jogos lá em agosto. Eu quero ver o Fidelis em 2026, né? Com o Renato ainda na época. Na zaga, cara, o Davi Schwindt pra mim aqui ainda é café com leite nessa zaga. Tá? O olhar principalmente com a saída, e aí eu já vou até tirar aqui, né? Porque eu não tinha atualizado essa parte. Eu me livrei, né, entre aspas, de Thiago Santos, me livrei de Diego Rabelo.
A gente precisa ir no mercado e não é apenas um não, tá? A gente precisa ir no mercado, buscar um zagueiro titular. E detalhe, eu tô fazendo esse vídeo aqui, como eu falei, baseado não só na minha vontade. Na minha vontade a gente tinha que buscar 2 zagueiros titulares. Mas baseado na questão de que o Fluminense não vai fazer super investimentos. E esse zagueiro titular provavelmente era o Nino. Então o Fluminense precisa buscar outro zagueiro. O Fluminense precisa ter 5 zagueiros, gente. O Fluminense hoje... Entendam o que eu vou dizer, tá? O Fluminense hoje só tem 2 zagueiros confiáveis para uma Série A. Ignacio e Freitas. Aí você fala, o Freitas não é confiável. Ignacio também não. Para mim, inclusive, anos muito parecidos. Mas o Freitas foi titular numa campanha de Brasileirão em que a gente foi 5º colocado. O Freitas foi titular na semifinal de Copa do Brasil. Então, é um zagueiro que a gente sabe o que esperar enfim, né? Oscila demais, mas a gente precisa de pelo menos mais 2 zagueiros, gente. Pelo menos, tá? E um sendo titular absoluto, para suprir o Thiago Silva. Porque a gente já precisava, pensando em brigar por títulos no ano que vem, de um para jogar ao lado do Thiago Silva. E aí, aqui, são nomes caros, cara. Porque a gente vai para Vitão, a gente vai para Joaquim, que tá lá no Tigres, pensando além do Nino, né? Que é complicado. Zagueiro pra brigar, vou botar assim. Aí você pode pensar, Leandro Eusébio. Não, se bem que o zagueiro bom de brigar era o Gum, né? Vamos lá, pelo menos 2 zagueiros. Na lateral esquerda, a gente vai precisar de um lateral esquerdo, porque aqui eu vou botar um lateral seguro. É porque o Fuentes é um lateral, o René é o lateral seguro, né? Mas eu vou botar aqui o lateral promissor, porque eu não levo muita fé inicialmente no Wagner nem no Fidelis, tanto quanto eu levo no Wagner e no... Gente, esqueci o nome, Léo Jance, quanto eu levo no Júlio Fidelis. Então aqui eu vou de lateral promissor na lateral esquerda, tá? Volante. Aqui, cara, vocês já viram lá no outro vídeo, onde eu falo sobre por que compramos Nonato também, que eu me desfiz do Otávio. Não acho que o Fluminense vá se desfazer do Otávio. Até perguntaram pra mim assim, pô, Gabriel, por que você odeia o Otávio? Não, eu falei, não odeio. Inclusive um cara muito gente boa. Você me tratou muito bem. Eu acho que o Otávio tá um nível abaixo do que eu espero para os volantes titulares do Fluminense. Essa é a questão. E aí, cara, eu olho pra situação da volância e eu acho que a gente precisa de um primeiro volante. É aqui pra mim o meu medo, tá? Eu não acho que o Bernal dê muita conta disso, não acho que o Martinelli e o Hércules sejam essa situação. Acho que a gente precisa de um primeiro volante seguro, tá? Pegar um primeiro volante seguro. Segundo volante, aí eu vou botar aqui, segundo volante, só se vender. Só se a gente vender alguém. Saiu o Hércules ou o Martinelli. Mas pra mim era o primeiro volante seguro. Aqui vem o principal problema. Por quê? O Ganso estava como dúvida. Porque, na minha concepção, é muito difícil você montar um jeito de jogar para um jogador e mudar esse jeito completamente para outro jogador. O Ganso entra por várias vezes no Fluminense deslocado num time montado pro Lúcio Acosta. O time do Lúcio Acosta e o Zubeldia, quando chegou, inclusive, falou das diferenças dos camisas 10, né? Que existem. Existe o Ganso, existe o camisa 10 finalizador, existe o meia de enganche, de ligação e tal. E o que deu de aparência ali, pelo menos nesse início de trabalho dele, é que ele adora o estilo do Lúcio Acosta, que é bem diferente do Ganso. Então, eu acho que a princípio o Ganso vai ficar, tá? Vou até procurar aqui o Ganso. Vou botar aqui. Eu acho que a princípio o Ganso vai ficar. Agora, sendo sincero, vou deixar o Lima aqui também, ok? Porque eu acho que a princípio o Lima também fica. Então, para essa posição, eu acho que deveria contratar, mas eu acho que não vão contratar para essa posição de 10, não, tá? E ainda tem o Lescano, né? O Lescano há muito tempo querendo jogar, né? Aí a negociação com o Paraguai deu errado, né? Com o Cerro Porteño, a princípio. O Cerro Porteño pode voltar à carga, tentar mais uma vez, né? A avaliação do Zubeldia vai acontecer durante essa semana, mas enfim, acho que para essa posição não vem não. E aqui, cara, um problema sério, eu não tinha tirado o Keno daqui, o Keno pra mim tinha que sumir do Fluminense, eu não conto com o Keno. Mas olha aqui, cara, aqui a gente tem Serna, Canóbio, Soteldo, Santi Moreno e Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe já é o promissor, né? Já é o da base. O Santi Moreno
e o Soteldo, eu tô considerando que eu preciso recuperar esses 2 jogadores. Ou seja, eu tenho Serna e Canóbio que são iguais. Então aqui a gente vai precisar de ponta que não seja rápido. Assim, é porque eu não tô conseguindo. Ponta John Arias, vou botar assim. Pode ser? Que é o ponta que tem a qualidade com a bola no pé pra jogar por dentro. É um que passou por aqui, um Luciano, por exemplo, de São Paulo. Não tô falando que a gente vai buscar o Luciano, não, tá? Tô dando exemplos. Era o John Arias, era o cara que joga pelo lado, mas que ele centraliza o jogo. Ele sai da ponta, vem pra meia pra receber e distribuir jogada também. A gente precisaria de um ponta, botar aqui estilo John Arias, né? Pra ninguém achar que é o John Arias voltando. Esse a gente precisaria de um ponta titular, tá? Esse aqui precisaria ser titular. Porque aí Serna e Canóbio, né? A gente já tem ali 2 pra posição. E aí, cara, Soteldo, Santi Moreno e Riquelme Felipe, um desses tem que dar bom. Aí a gente passaria a ter 2 pelo menos pra cada lado. Acho que a princípio pensando, né? Porque esse jogador, ele custa caro, no geral. E centroavante, que a gente inclusive não botou nenhum ali, né? Centroavante, a gente precisa de pelo menos 2, tá? Um centroavante titular e um centroavante aposta. Pelo menos 2. Acho que isso daqui, se o Fluminense faz 10 contratações e são essas contratações, considerando os jogadores que saíram, eu acho que passa mais batido. Se eu vou julgar que a janela foi interessante. Depende dos nomes, obviamente. Se o Fluminense me vem como centroavante titular o Gabriel Talhari, aí eu jogo aquele meme do jogar as coisas pro alto e ir embora. Aí, não, Gabriel Talhari não é esse centroavante que eu espero. Se o Fluminense me vem, não voltou o Lelê. Se o Fluminense me vem com o Everaldo de novo, acho até que o Everaldo fica, tá? Acho que não vão atrás, por exemplo, dessa aposta, porque o Everaldo fica. Vamos ver como é que vai ser, cara. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E em Xerém, Gabriel. Xerém aqui pra suprir isso seria o lateral direito que eu não botei, né? O lateral, né? Tem o aposta e teria os vindos de Xerém, pra eu botar aqui embaixo, seria Júlio Fidelis. Seria, voltando de empréstimo, porque tem jogador voltando de empréstimo também, o Kaique Almeida. E vou botar / Luan Freitas, um dos 2, tá? Supriria talvez o zagueiro pra brigar ali, o zagueiro aposta. Na lateral esquerda acho que não, acho que o Wagner não tá pronto, hein? Wagner não tá pronto. Acho que o segundo volante só se vender, aqui entraria o Wallace Davi. Tá? Acho que aqui entraria o Wallace Davi, do tipo, não tá pronto, mas né, vamos dar chance nesse sentido. O ponta não, aí não tem nenhum na base assim pronto, já, e o centroavante aposta também não tem, aí atacante não tem. Tô na frente aqui da lista, né? Acho que é mais ou menos isso que daria pra encontrar nesse momento voltando de empréstimo ou Xerém. É isso. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima, valeu.